Aleluia. Pai, nós abençoamos essas ofertas, esses dízimos, tudo que foi depositado aqui no altar, sabendo que o Senhor conhece cada coração e é o Deus que derrama favor. Em nome de Jesus, amém e amém. Você está feliz nessa noite? Meu Deus, eu até cantei na igreja agora, Jesus. Será que ficou gravado isso, Duda Horta? Vamos meditar, irmãos. Eu queria que você olhasse para o seu irmão aí do seu lado e dissesse para ele: que bom que você está aqui. Hoje Deus vai te encher de coragem. Fala para ele: hoje Deus vai te encher de coragem. Eu queria que você fechasse os seus olhos uma vez mais e dissesse a Jesus: fala comigo, Deus. Eu queria que você pedisse para Ele hoje movimentar algo em você. Ainda restam alguns dias para terminar 2024, mas o Senhor te trouxe aqui para te dar uma injeção de ânimo, para que você termine esse ano em outro nível. Pai, fala aos nossos corações nessa noite a minha oração, a começar de mim, como o Senhor ministrou comigo nesse dia. Fala também com os meus irmãos, que nós sejamos despertados por essa palavra, que nós sejamos, ó Deus, encorajados a partir daquilo que nós vamos escutar nessa noite, que nós nunca mais sejamos os mesmos depois de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. Que bom que você chegou, que bom que você está aqui nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor ainda vai fazer coisas muito extraordinárias nos últimos dias que nos resta ainda de 2024. Não sei como é que foi para você esse ano, mas foi desafiador para mim, não é? Para algumas pessoas que eu conheço também, não foi um dos anos mais fáceis, mas nós estamos de pé. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, porque nós estamos de pé. Glória a Deus, porque o Senhor não permitiu que a gente parasse, nem desanimasse, mesmo diante de todos os desafios que se colocaram na nossa frente nesse ano. Glória a Deus, que mesmo diante de lágrimas, mesmo diante de circunstâncias difíceis, nós continuamos firmes e de pé. No lugar aonde o Senhor nos colocou, nós não nos paralisamos e nós não vamos parar. Em nome de Jesus. A minha palavra nessa noite para você é sobre coragem. Eu queria que você já fosse abrindo a sua Bíblia no livro de Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Daqui a pouquinho eu vou ler um texto que talvez seja bastante conhecido. Um texto que você já tenha lido algumas vezes e que com certeza já te inspirou e já te moveu. Mas eu quero te dizer que hoje Deus quer nos levar, nos movimentar para entrarmos em lugares que a gente ainda não entrou. Para acessar níveis que nós ainda não acessamos. Para viver coisas que nós ainda não vivemos. Quando o Senhor disse para Josué, lá logo no início do livro... Eu estava quase tomando água do Danilo. Quando Deus disse para Josué lá no início do livro que ele deveria ser forte e ele deveria ser corajoso, porque ele estava perto de entrar numa terra que Deus queria dar a eles, uma terra poderosa, maravilhosa, que mana leite e mel. O Senhor disse assim: mas você vai precisar de coragem, porque para que você entre na terra, você ainda vai ter que enfrentar alguns desafios, alguns gigantes, povos que são mais fortes que você, mais capazes que você. Mas eu quero te dar coragem, porque para que a gente possa subir de nível e viver coisas, promessas de Deus, Elô, isso vai exigir que nós hajamos com
coragem. Vai exigir de nós atitudes arriscadas. Vai exigir de nós colocarmos o pé aonde aparentemente não tem chão, crendo que Deus está nos segurando pela mão. Vai precisar que você dê salto no escuro para viver ainda em 2024 algo sobrenatural, um milagre, aquilo que você tem pedido a Deus, aquilo que você tem buscado, que talvez ainda não se realizou. Será necessário que você tenha coragem para sair do lugar aonde você está até hoje. Nós já estamos no dia 7 de dezembro. Faltam 24 dias para terminar o ano e talvez você ainda não acessou alguma coisa. Porque você ainda precisa de coragem para sair do ponto aonde você parou. A sua conquista está depois que você venceu os medos. Depois que você venceu os temores. Depois que você vencer aquilo que faz você embrulhar o estômago, aquilo que te faz perder o sono. A tua conquista está depois daquilo que te deixa aflito, angustiado, nas decisões que você precisa tomar, crendo que você já tem tudo que Deus precisa para que você alcance nele a promessa que Ele tem para a sua vida. Eu queria começar lendo esse texto. A partir do versículo 1 diz assim: Então Eliseu disse, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a esta hora mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Antes de eu continuar, eu queria te contar o que está acontecendo aqui. Quando a gente para estudar esse contexto do povo de Israel aqui, relatado no segundo livro de Reis, a gente vai ver que o povo estava vivendo um momento de cerco. O que é cerco, pastora? Cerco é uma estratégia militar em que os inimigos circundavam uma cidade, as fortalezas de uma cidade, e não permitiam que nenhum tipo de provisão entrasse. Na verdade, nada saía e nada entrava na cidade. Nenhum alimento, nenhuma provisão. E Israel estava vivendo um cerco dos seus inimigos sírios. E a palavra vai dizer que a fome já tinha se estabelecido de tal forma. Quando você estiver na sua casa, você lê o capítulo que antecede, o capítulo 6, mas a fome já tinha se estabelecido de tal forma que o preço dos alimentos ia subindo. É assim ou não é quando acontece uma crise? Falta alimento, o que tem fica caro demais e a gente fica numa situação difícil para pôr comida na mesa. Era assim que o povo de Israel estava vivendo. O povo de Samaria, capital de Israel, estava cercado pelos seus inimigos. A Bíblia vai dizer que por causa desse cerco, lá no capítulo 6, uma cabeça de jumento era vendida por 80 moedas de prata. Não entendi nada, pastora Karina, então me explica. Primeiro que jumento não era considerado um animal puro. Eles estavam comendo o que tinha, o que dava. Até esterco de pombo, você vai ler lá. Eles estavam comprando para se alimentar. Aí eu fui procurar o quanto que é 80 moedas de prata. O que equivale? 176 dólares, R$1.071 no nosso dinheiro. Uma cabeça de jumento que tem pouquíssima carne, que ainda era considerado um animal impuro. Eles estavam passando fome, irmãos, de um jeito tão terrível, mas tão terrível, que eles fizeram coisas inimagináveis.
O rei naquele dia, quando o profeta deu essa palavra, alguns momentos antes ia passando e uma mulher do meio do povo gritou ao rei e disse assim: me ajuda, meu senhor. E ele falou assim: se Deus não nos ajudar, o que eu posso fazer? E ele falou assim: mas o que está acontecendo? Ela falou assim: eu fiz um acordo com a minha amiga, de que nós cozinharíamos o filho dela e comeríamos, e cozinharíamos o meu filho e comeríamos. Eu entreguei o meu filho e nós o comemos, mas ela não quer entregar o filho dela. Se você não acreditar em mim, depois você lê a sua Bíblia, no capítulo 6. Olha que coisa terrível, que crise, que situação terrível. A palavra vai dizer que quando o rei ouviu isso, ele começou a gritar, ele rasgou as suas vestes e todos viram que ele estava vestido com vestes, com panos de saco. Tamanha era a loucura que estava acontecendo em Israel por causa do cerco, por causa daquela situação, daquela crise. A palavra vai dizer na sequência, versículo 2: porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas nos céus, será que isso poderia acontecer? E o profeta disse: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. O oficial que ia com o rei falou: não é possível. As pessoas estão comendo seus próprios filhos, não tem comida nessa cidade, não é possível que em 24 horas a crise vai estar resolvida e o problema não vai mais existir. Não dá. Nem que Deus abra uma janela no céu, é impossível que essa crise acabe em 24 horas. Nem que Deus faça chover dinheiro, é possível que essa crise acabe em 24 horas. Isso é difícil demais, não dá para acreditar. E aí, o texto da Bíblia parece que dá uma pausa. E aí começa a contar a história, que é da onde eu quero meditar com você. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. E eles disseram uns aos outros: por que vamos ficar aqui? Vamos ficar sentados até morrer? Se decidimos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entregaremos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, apenas morreremos. A Bíblia faz uma pausa, o foco está todo na cidade de Samaria, naquela situação terrível, naquela crise que eles estavam vivendo. Irmão, eu não sei, mas eu queria que você já começasse a pensar no que você está vivendo hoje. Qual é a situação que você está vivendo, o problema que você está enfrentando, a crise, a decisão, o que você precisa de coragem hoje, o que você já orou para Deus e disse: meu Deus, não tem jeito mais. A história faz uma pausa e vai dizer que aqueles 4 homens leprosos estavam do lado de fora da cidade, porque aquele era o lugar de pessoas naquela condição. Se você não sabe, a lepra era considerada como uma doença incurável, um castigo de Deus, uma maldição na vida da pessoa acometida daquela doença. Ela não podia viver na comunidade, ela não podia tocar em nada e ninguém podia tocar nela. Ela tinha que viver fora dos portões da cidade. Não podia pentear o cabelo, ela tinha que, quando alguém aparecesse de longe, ela tinha que gritar: eu sou um leproso, nem chegue perto de mim.
Aqueles homens estavam exatamente no lugar que eles deveriam estar, fora dos portões da cidade. E diante de tudo o que estava acontecendo, a Bíblia vai dizer que eles não eram bem-vindos na cidade. E eles começaram a falar: o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ficar sentado aqui esperando a morte? Eu acho o seguinte: a sentença já foi decretada, a gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer de fome. Primeiro que a gente é leproso, ninguém vai nos chamar para jantar. Segundo, que a fome em Samaria tá terrível. Não tem como a gente sobreviver lá. Se a gente ficar sentado aqui no portão, a gente vai morrer também. Vamos fazer o seguinte: vamos nos entregar para os nossos inimigos. Vamos até o cerco aonde os nossos inimigos estão e vamos dizer que nós queremos nos entregar para eles. Pode ser que a gente tenha sorte, que alguém tenha misericórdia de nós, que não nos matem. Mas também, se eles matarem, a gente já ia morrer de qualquer jeito. E aí a palavra diz que aqueles homens, a partir do versículo 5, ao anoitecer, se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Pausa. Ao anoitecer, significa que eles tiveram aquela conversa, provavelmente ainda durante o dia, não sei em qual altura do dia. Fizeram aquele plano, tiveram aquela ideia, mas eles esperaram um momento oportuno para que eles pudessem dar sequência no plano. Eu quero te dizer que Deus tem um tempo para que você também viva algo diferente. Às vezes não é prudente a gente já fazer um plano e já executar, porque ainda não é o tempo. Uma palavra certa no momento errado não muda as circunstâncias, uma atitude correta. Mas se o momento for errado, não gera nenhum fruto. A gente precisa estar ligado, atento, submeter a Deus, que é o Deus do tempo. Existe sabedoria em esperar o tempo certo de executar uma decisão. Certamente, se aqueles homens chegassem ali enquanto ainda o sol estava raiando, eles os veriam e talvez de longe já os matariam, pois eles esperaram o momento certo. E aí a Bíblia vai dizer que quando eles chegaram às imediações do arraial, eis que não havia ninguém lá. Eles foram até os inimigos e quando eles chegaram lá, irmão, não tinha ninguém. É engraçado que eles se surpreenderam porque eles poderiam imaginar N situações naquele caminho, enquanto eles caminhavam em direção aos seus inimigos, já meio que se entregando para a morte também. Mas eles chegaram lá e se surpreenderam porque não havia ninguém. Por que é que não havia ninguém naquele lugar? Versículo 6. Porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. O Senhor tinha feito com que aqueles homens, aqueles inimigos do povo de Deus, escutassem, quando estava iniciando a noite, caindo a noite, um barulho de guerra, de som de cavalos e de carros de cavalos e cavaleiros e carros de guerra, e muito barulho e muito estrondo. O Senhor colocou o amplificador dele lá no meio do arraial dos arameus, dos sírios, e eles escutaram um barulho muito grande de um grande exército vindo contra eles, e eles disseram: eles vão acabar com a gente, vamos fugir daqui, vamos embora.
Vamos embora. Você está ouvindo esse som? Você está ouvindo esse som de cavalos? Eu estou perguntando para você, irmão, você pode ouvir esse som de cavalos? Você pode ouvir esse som de um grande exército. Você pode ouvir esse som de cavalos de guerra e de exércitos de guerra. É Deus colocando seu inimigo em fuga agora. A palavra vai dizer que Deus fez com que passos de 4 leprosos se amplificasse ao ponto de parecer que um grande exército marchava contra aquele povo e colocou os inimigos de Deus em fuga naquele momento. Olha que Deus lindo! A Bíblia é tão poderosa que a gente lê esse texto e a gente já se sente até abençoado. A gente se sente até constrangido com a graça, com o poder, com o amor de Deus. Esse texto faz um contraste entre o rei de Samaria e 4 leprosos. Eu comecei esse texto lendo para você que aquele rei, algumas horas antes, havia ouvido uma palavra da boca do profeta Eliseu, que em 24 horas a situação da cidade ia mudar. E de outro lado, a Bíblia conta de 4 leprosos que não tinham nenhuma palavra da parte de Deus, que não tinha nenhuma promessa da parte de Deus, que não tinha ouvido nada da parte de Deus, mas que decidiram tomar coragem para não permanecer na situação em que estavam. Enquanto o rei tinha uma palavra e ele não se moveu do lugar em que ele estava, 4 homens que não tinham nenhuma palavra se moveram para não morrer na situação em que eles estavam. Primeira coisa que eu quero que você entenda: as suas limitações são uma oportunidade de você agir e não são um motivo de você se render como todos os outros. As suas limitações são uma oportunidade para você agir e não são um motivo para você se render como todos os outros. Todos os outros homens, inclusive o rei de Samaria, todos estavam sentados, acovardados, esperando que alguma coisa acontecesse. Os homens esperavam que de repente o rei fizesse alguma coisa, esperando que o exército de Israel se movimentasse, esperando que algo acontecesse, mas a Bíblia vai dizer que eles não fizeram nada, eles ficaram exatamente como eles estavam depois de receber uma palavra. Eu quero te dizer que a mesma palavra do Senhor está sobre a sua vida agora. Em 24 horas Deus pode mudar a tua história. Em menos de 24 horas Deus pode mudar a sua vida. Em pouquíssimo tempo, em 24 dias para terminar o ano, Deus pode virar o seu cativeiro. A mesma palavra dada pelo profeta naquele dia, a palavra que está sobre nós. Mas o povo não se movimentou e 4 leprosos que não tinham palavra nenhuma se movimentaram. Eles tinham todas as circunstâncias contra eles. Primeiro porque eles eram leprosos. Eles eram doentes, eles tinham um problema físico. Eles fisicamente não tinham vigor, não tinham energia. Tudo conspirava contra eles, porque eles eram excluídos, eles não tinham nome, eles não tinham posição, eles não tinham ferramentas, eles não tinham amigos para ajudá-los, eles não eram nem bem-vindos na cidade, eles estavam em completa desvantagem. Quanto maior forem as suas limitações, mais nobre, mais poderosa precisa ser a sua atitude. Aqueles homens que estavam aparentemente em desvantagem, que não tinham nada, que não tinham ninguém por eles, decidiram tomar uma atitude que ninguém tinha tomado. Eu estou pregando para alguém aqui nesse lugar que já orou para Deus essa semana e disse isso.
eu estou em desvantagem, eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro, eu não tenho sabedoria, eu não tenho capacidade, eu não consigo. Eu estou entregando os pontos. Eu estou pregando aqui para alguém hoje que todas as circunstâncias estão contrárias, e talvez você esteja dizendo: ah, pastora, mas a minha família, você não sabe como é que é a minha casa, a minha família, de onde eu venho. Você não sabe que eu não tenho apoio de ninguém. Você não sabe da minha condição financeira. Você não sabe do lugar de onde eu vim, dos conflitos que eu enfrento, das pressões que eu passo. Você não sabe as guerras, as dores, as minhas limitações. Eu não sei. Mas as suas limitações não são uma desculpa para você permanecer no lugar onde você está até agora. Elas são uma oportunidade para você tomar coragem hoje e avançar para algo que Deus tem para a sua vida. Eu não estou aqui para diminuir as suas limitações. Eu sei o que dói em mim e você sabe o que dói em você. Eu quero te dizer que eu decidi que as minhas limitações não vão me paralisar. Eu quero te dizer que eu decidi nesse ano que as minhas limitações não vão me paralisar. Você olha para mim, talvez você ache que eu não tenho nenhum problema. Eu tenho. Pior que eu tenho, queria dizer que não mesmo. Mas eu decidi essa semana que as minhas limitações não vão me paralisar e não vão paralisar o projeto de Deus na minha vida. Você também pode decidir que todas as suas limitações vão te dar forças para te levar a romper e a ter coragem nesse tempo, para que você possa terminar o ano testemunhando. Deus quer colocar em você coragem para que você tome uma atitude diferente. E eu quero te dizer um negócio: às vezes, o que a gente está passando, as limitações que a gente está passando, é porque Deus permitiu. Você sabia? Deus fechou portas, talvez. Deus tirou pessoas da sua vida, talvez. Talvez você sofreu perdas e teve dificuldades nesse tempo e você não estava entendendo o porquê. Deus tirou tudo em que você podia se agarrar, e quando você olha, você não tem mais nada, você só tem Ele. Ele deixou só Ele como a última opção. Sabe por quê? Porque quando você tem Deus como a última opção e você não tem outra saída, você só tem que correr para Ele. Quando você tem Deus como a sua única opção, irmão, ou você agarra essa oportunidade, ou você agarra porque não tem outro jeito, ou vai. Quando Deus tira todas as opções humanas, nós temos que confiar somente nele, só sobra Ele, não sobra mais nada, não tem mais apoio, não tem mais condições, as portas estão fechadas, você não tem amigos, você não tem mais com quem confiar. Então vai na dependência de Deus. O povo de Samaria não se moveu, você sabe por quê? Porque eles sabiam que eles tinham um rei. Não era a função dele, era a função do rei. Eles tinham um exército. Eles tinham um teto sobre a sua cabeça. Eles tinham muralhas que cercavam a cidade e não permitiam que os seus inimigos entrassem lá. Se as portas de Samaria tivessem sido abertas para que aqueles leprosos entrassem pelas portas, sabe o que ia acontecer com eles? Eles iam morrer mesmo, porque lá eles iam ficar confortáveis, dentro dos muros, talvez debaixo do teto e com algumas esmolas. Tem portas que não podem ser abertas, porque se forem abertas, você não vai sair do lugar onde você está. Tem pessoas que precisam se afastar, porque se você pudesse agarrar nelas, você vai esquecer que você tem um Deus que quer te levar para um lugar melhor. A nossa falta de opção faz a gente correr para Deus, o desespero faz a gente correr para Deus, o medo faz a gente correr para Deus.
E eu quero te dizer mais uma coisa. Daqui a alguns dias você vai dizer assim: obrigado, Senhor, porque as portas de Samaria estavam fechadas para mim. Porque eu reconheço que se elas não estivessem fechadas, eu não teria tido essa atitude. Eu não teria tomado essa decisão. Eu não teria tido coragem. Enquanto Ele estava na minha vida, eu confiava nele. Enquanto eu tinha aquele salário, eu confiava no meu salário. Enquanto eu tinha aquele cargo, ocupava aquela posição, eu confiava na estabilidade que aquele cargo me proporcionava. Enquanto eu tinha algo em que me apegar, eu não saía da situação em que eu estava. Mas agora que as portas se fecharam, eu quero te agradecer. Será que você pode fechar os seus olhos e dizer isso para Deus? E fazer essa reflexão agora e dizer: eu sei que há portas fechadas, Deus, mas eu te agradeço ainda assim, porque hoje o Senhor vai me dar coragem para eu sair do lugar em que eu estou. Faça as pazes com as suas limitações, com aquilo que você está usando como justificativa para ficar nesse mesmo lugar. Se a vida tem sido dura com você, hoje Deus me trouxe aqui para te dizer que você pode ter coragem e uma atitude que vai te tirar desse lugar. Segunda coisa, saiba que quando Deus vai nos apertando e nos deixando sem opções, Ele nos leva a fazer movimentos que nunca fizemos, mas também quando nós carregamos em nós um descontentamento santo, uma inquietação que não nos larga, isso nos leva a ter coragem. Qual é a pergunta que aqueles homens se fizeram à porta daquela cidade? Por que a gente vai ficar aqui, sentado esperando a morte? Por que a gente vai ficar aqui, sentado esperando a morte? Com certeza eles não tomaram aquela atitude, não tiveram aquela conversa de uma hora para outra. Com certeza eles já estavam há dias pensando e andando de um lado para o outro, na frente da porta da cidade, dizendo assim: a gente está com fome, o que a gente vai fazer? O que será? Quais são as nossas opções? O que você acha que a gente pode fazer? O que nós podemos fazer? Qual é a opção que a gente tem? Vamos tomar uma atitude? O que nós vamos fazer para a gente não morrer? Aquela pergunta inquietante não largou o coração daqueles homens. E a pergunta que eu quero te fazer é: por que você está aí esperando? O que você está esperando? Por quem que você está esperando? Se há sinais que estão sendo dados para você. Quando o seu emocional, irmão, já não está mais do mesmo jeito, é um sinal de que tem alguma coisa errada. Uma casa, quando ela começa a rachar, ela não começa de repente e cai. Ela começa com um lugar com infiltração e vai dando um inchaço na tinta e começa a ter uma pequena rachadura e aquilo começa a aumentar e você está vendo aquilo todos os dias aumentando. É ou não é assim? Quem nunca? Eu já. Olha, apareceu um negócio aqui. Olha, hoje já está maior. Quando você vê, se você não toma uma atitude, a casa vai cair. Por que você está no mesmo lugar e não toma nenhuma atitude, se Deus está te dando sinais? Eu estou com um problema, eu já não consigo mais dormir do mesmo jeito. É um sinal. Eu estou com alguma dificuldade, meu coração está acelerado, eu estou com um desespero, uma ansiedade, é um sinal. Talvez você está assim, você não consegue mais ficar concentrado em algo por 20 minutos, por meia hora. É um sinal, as coisas não estão em ordem, sua mente não está em paz. É um sinal, você não flui mais no seu trabalho como antes. Parece que as paredes estão rachando, tem alguma coisa errada. A pergunta que eu quero fazer para você é a pergunta que os leprosos se fizeram. Por que você está esperando esse teto desabar na sua cabeça? Você está esperando por quê ou por quem?
quando a casa vai desabar sobre a sua cabeça? Você está esperando quando o seu casamento ruir? Porque o diálogo já não existe mais, porque é só estranhamento dentro da sua casa, porque não há mais demonstrações de afeto. Você está esperando a carta do divórcio chegar na sua casa, você está esperando o seu filho sair de casa porque ele se tranca e não vê mais a luz do dia. Você está esperando que uma situação pior aconteça na tua casa, você está esperando que um problema vire um gigante, que você não possa mais enfrentar. O que você está esperando para sair do lugar aonde você está? Essa é a pergunta inquietante que você precisa fazer para si mesmo. Por que é que eu estou nesse lugar? A minha vida está dando sinais, a minha vida espiritual está dando sinais. Antes eu amava tanto os meus tempos com Deus, eu amava orar, eu amava a Bíblia, e agora quanto tempo faz que você não quer mais estar no lugar de oração, que você não tem mais alegria em estar na casa de Deus ou em cumprir o propósito de Deus? Você orou tanto pedindo: Deus, me dá um ministério, e agora você fica querendo fugir do ministério que o Senhor te entregou. Irmão, eu quero te dizer que a tua vida espiritual está dando sinais. Tem pessoas que só vêm para a igreja quando elas estão precisando. Sabe o que eu quero te falar? Eu preciso todo dia, você não. Eu queria entender quem vem para a igreja quando está precisando. Por que você não precisa todo dia de Deus? Por que você não precisa todo dia do socorro de Deus? O que é que você está esperando para voltar para o lugar da oração, para o lugar da devoção, para o lugar da adoração? Você está esperando o seu amor esfriar de vez? Sabe aquele primeiro amor que te deixou apaixonado por Jesus? Você não é mais apaixonado por Jesus como no primeiro dia. Eu sou mais apaixonada por Jesus agora, que eu conheço melhor, do que no primeiro dia. Você não é mais apaixonado por Jesus? Você está esperando o diabo conseguir te derrubar e te afastar da casa de Deus, do plano de Deus? Você está esperando Satanás vencer você, porque a sua carne está mais forte que o teu espírito? Irmão, aquilo que você alimenta mais é o que vence. Eu quero te dizer que você tem uma carne aí, e que se você não alimentar o seu espírito, a carne vai vencer e o espírito vai perder. O que você está esperando? Pergunta para você: o que eu estou esperando? O que eu estou esperando, se Deus já está me dando sinais? Você já sabe aonde as suas decisões vão dar. Você já sabe que a vida como você está levando não vai te levar para mais perto de Deus. E o que é que você está esperando? Você está esperando um anjo descer do céu e falar com você? Você está esperando Jesus aparecer para você em sonho, Maria Madalena? Você está esperando que algo miraculoso aconteça na sua vida, que alguém te veja, que alguém abra uma porta, que alguém te dê uma oportunidade, que alguém dê um microfone nas suas mãos, que alguém diga o quanto que você é incrível, o quanto que você é maravilhoso? É isso que você está esperando? Eu quero te dizer que aqueles leprosos não tinham nenhuma palavra na direção deles. E hoje Deus está quebrando na sua vida toda letargia, toda passividade, tudo que tem te colocado na posição de observador, no lugar daquele que se coloca sentado e está te levantando para uma nova vida. Se você recebe isso, dê um aplauso a Jesus. Eu vou te dizer algo: se você entendesse isso de verdade que eu acabei de falar, você não viveria
uma vida de crente medíocre. Se você entendesse isso que eu acabei de te falar, esse microfone aqui estaria na sua mão e você estaria pregando aqui hoje. Se você entendesse isso que eu acabei de te falar, você teria uma posição de alguém que sabe quem é e que não fica no mesmo lugar acomodado. Um crente que esquenta banco não serve de nada no reino de Deus. Se você entendesse o que Deus mandou eu te dizer nessa noite, você sairia da tua posição de inércia. Não precisaria que o teu líder, que o pastor te implorasse para que você abrisse a sua casa, para que você fizesse uma célula, para que você pregasse de Jesus, para que você se comportasse como um crente cheio de Deus. Como um jovem cheio de Deus. Como é que as pessoas te veem? Você só ora quando vem para a igreja. Como é que você tem palavra de Deus para alguém? Se você abre a Bíblia, se eu estou pregando e você nem sabia que em Israel se comeram crianças nesse tempo, você não estuda a palavra de Deus. Se você entendesse o que Deus me mandou dizer aqui hoje, irmão, você não estaria aí sentado do jeito que você está. Você estaria de pé, vivendo todos os projetos de Deus. Porque quando eu fui apertada, diante das minhas dificuldades, diante da minha alma, diante dos meus problemas dos últimos dias, eu disse para Deus: pois eu não vou sair do lugar em que o Senhor me posicionou. Porque há um chamado sobre a minha vida. E eu estou proibida de desistir do plano, do projeto de Deus através de mim. Se você entendesse essa palavra, você nunca mais ia abandonar Jesus. Você nunca mais ia sair desse lugar. Na verdade, essas cadeiras estariam lotadas, se você entendesse o que eu acabei de pregar. Jesus não precisa descer e aparecer para você voltar para o lugar aonde você deveria estar. Você já sabe disso, mas você não quer essa vida de intimidade, de devoção. Você não quer. Pois se você é um crente meia boca, nem abra a boca para pegar de Jesus, nem abra uma célula mesmo, porque na força do teu braço você não vai fazer nada. Deus não vai operar. Eu queria tanto que você entendesse isso. Eu queria tanto olhar para um poderoso exército que entende o lugar em que Deus te colocou, e que a gente não precisasse mais, Danilo, se descabelar e gritar, porque às vezes eu grito um pouquinho, para você entender que você está proibido de voltar atrás. Você está proibido de voltar atrás. A última coisa que eu quero meditar com você é que quando nós damos passos de fé, Deus faz movimento de milagres. Aqueles leprosos, oh Jesus, oh aqueles leprosos, irmão, não tinham armas. Eles tinham armas. Aqueles leprosos não tinham amigos. Aqueles leprosos não tinha quem levantasse a mão para eles. Aqueles leprosos não tinham nenhuma estratégia, nenhum prestígio, nenhuma posição. Eles não tinham recursos. Eles iriam chegar diante dos seus inimigos só com a cara e com a coragem. Nem saúde eles tinham. Eles só tinham passos de fé. Talvez você não tenha dinheiro, não tenha prestígio. Talvez você não tenha armas, não tenha capacitação, não tenha nada. Mas você pode, nem saúde talvez. Mas você pode decidir dar passos de fé. Quando nós damos passos de fé e quando nós decidimos começar a dar passos de fé,
o Senhor começa a trabalhar por nós. É assim que a fé é isso que é a fé. Eu começo a me movimentar, eu não estou vendo nada, mas eu creio que Deus está trabalhando por mim. Passos de fé, passos de fé, passos de fé. Pastor, eu não tenho nada, eu não tenho força, eu não tenho saúde, eu não tenho nada, mas dê passos de fé. A minha palavra para você é: dê passos de fé. Eu já preguei sobre isso aqui. O céu se move quando você abre a sua boca. Deus não faz nada no céu se você não abrir a sua boca e não pedir na terra, irmão. Deus não age, o braço de Deus não age se você não abrir a sua boca e não dizer para Ele o que você quer, o que você precisa. Deus precisa que o comando saia da terra para que Ele se mova no céu e envie os anjos no céu. Passos de fé. A equipe pode subir. O grande desafio aqui é que quando a gente está dando passos de fé, a gente não consegue ver nada. Aqueles homens estavam dando passos de fé naquela noite. E eles não sabiam o que estava acontecendo no arraial do inimigo. Eu quero te dizer que aqui é o seu lugar de agir. E lá é a zona de trabalho de Deus. Enquanto você ora aqui, Deus está agindo lá na sua casa. Enquanto você dá passos de fé aqui, Deus está agindo lá na sua família. Enquanto você dá passos de fé aqui, Deus está agindo no seu trabalho, nos seus negócios. Enquanto você dá passos de fé aqui, ali é o Senhor quem está trabalhando. Enquanto você está aqui, fique em paz, dê passos de fé aqui, construa aqui, prepare-se aqui, estuda aqui, consagre os seus planos ao Senhor aqui, porque ali o Senhor está agindo, o Senhor está soprando o seu nome no ouvido daqueles que são influentes. O Senhor está soprando o teu nome nas mesas que você ainda nem sentou. O Senhor está escrevendo a sua história. Enquanto você está aqui trabalhando, estudando, buscando, se capacitando, o Senhor está lá dizendo o seu nome para quem vai te colocar em posição de liderança, de estratégia. Deus faz lá enquanto você faz aqui. Aqui não são passos de obediência, aqui são passos de fé. Passos de obediência é quando você ouve claramente uma palavra de Deus e você age. O rei tinha uma palavra, aqueles homens não tinham uma palavra, eles não estavam obedecendo nada, eles estavam dando simplesmente passos de fé. Enquanto eles caminhavam, com certeza, eles pensaram em muitas coisas. Não deve ter sido um trajeto difícil, fácil, porque dar passos de fé não é fácil. Eu sei que não é. Está tudo desmoronando ao seu redor, mas você está dando passos de fé, chorando, carregando tantas coisas e dando passos de fé. Enquanto você está dando passos de fé, você está sofrendo. Enquanto você está dando passos de fé, você está sendo humilhado. Enquanto você está dando passos de fé, você está sendo apontado. Enquanto você está dando passos de fé, você está passando por dificuldade. Enquanto você está dando passos de fé, seu marido está pedindo divórcio. Enquanto você está dando passos de fé, o seu filho não voltou para casa na última noite. Enquanto você está dando passos de fé, você está chorando, suplicando e clamando, porque dar passos de fé não é algo fácil. Mas eu quero te dizer, vá com medo, porque a fé convive com medo, com os temores. A sua conquista está depois que você passar pelos seus medos, pelos seus temores. Fé não é a ausência de medo, é a superação do medo. Mesmo temendo, mesmo duvidando, mesmo questionando, mesmo sem ter certeza, aqueles homens continuaram caminhando. Qual foi a última decisão que você tomou que te fez embrulhar o estômago? Qual foi o último movimento que você fez que te fez dobrar os joelhos e dizer:
Deus. Se o Senhor não estiver nisso aqui, não vai dar certo. Qual foi o último movimento que você fez que tirou o seu sono, que mexeu com as suas entranhas? Eu quero te dizer que é do outro lado desse temor, desse medo, desse estômago embrulhado, das incertezas, é que está o banquete que você nunca provou. É do outro lado que está um capítulo novo da história que você ainda não viveu. Ai, meu Deus, se você entendesse. Eu quero te dizer que essa palavra que eu ministrei hoje ao seu coração não vai mudar nada na sua vida, se você não der nenhum passo. Se você não pegar ela e não colocar em prática, ela não vai mudar absolutamente nada. Eu fiquei aqui 50 minutos falando e você ficou me ouvindo e não adiantou de nada. Mas se você começar a andar, mesmo com dificuldade, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo achando que você vai morrer, essa palavra vai mudar a tua história e vai fazer sentido para você. Se você sair daqui decidido nessa noite a tomar coragem e sair do lugar aonde você se colocou. Quando aqueles homens chegaram lá, e eu estou terminando agora, os inimigos não estavam mais lá. Quando você chegar lá, os inimigos já terão batido em retirada. Quando você chegar lá na sua casa, o inferno vai ter se desbaratado. Quando você chegar lá no seu trabalho, as coisas vão ter se resolvido. Quando você chegar lá, o inimigo não vai mais estar lá. E quando você entrar lá e você ver que os seus inimigos não estão mais, e você puder pegar os despojos, a comida, a prata, o ouro e se alegrar, você vai ouvir dizerem que os seus inimigos fugiram, porque enquanto você estava aqui, houve um som e um barulho muito forte de carros, e de muitos cavalos, e de um grande poderoso exército, marchando contra a situação que se levantou contra você. Um poderoso exército marchando contra a doença que atingiu a sua casa. Um poderoso exército marchando sobre a sua empresa, aonde tentaram te destruir. Um poderoso exército está marchando, irmão. Você pode se colocar de pé. Tem um poderoso exército de Deus marchando. Enquanto você está aqui dizendo para Ele: eu preciso de coragem para chegar lá, Deus faz levantar um poderoso exército. Você dá passos de fé tímidos, e Deus faz com que eles pareçam um galopar de muitos cavalos. Um galopar de muitos cavalos. Passos simples estão soando no arraial do teu inimigo agora, como um galopar de muitos cavalos. Seus passos de fé estão ecoando lá, como o galopar de muitos cavalos e carros de guerra, e um grande e poderoso exército de Deus. Enquanto nós vamos adorar agora, você vai entrar em guerra, pela guerra que você deixou lá na sua casa, no seu trabalho, na sua família agora. E você vai dar passos de fé com Jesus agora, e Ele vai mandar cavalos e carros e anjos e guerra, soldados de guerra, anjos de guerra para lutar lá. Só se você quiser, você vai fazer isso agora. Ah, Deus. Ah, Senhor. Seja forte.